Que saudade de você! Vamos se inscrever, gente? Vamos chegar a 500 mil já, logo, logo? Então vamos lá, se inscreva, dê aquele like, faça aquele joinha e acione o sininho. O sininho tocou, é mais uma história que a vida escreveu, é mais uma carta de saudade. E baixe o aplicativo do Eli Correia para nos ouvir todas as tardes ao meio-dia o nosso programa. Tá bom, pessoal? Aplicativo do Eli Correia. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, a ex-inconformada. Quando meu filho Gabriel estava com 3 aninhos de vida, eu sofri uma grande decepção amorosa e separei do meu marido. A traição que eu sofri me marcou demais e me feriu muito, mas muito mesmo por dentro, pois meu marido estava tendo um caso com uma das melhores amigas que eu tinha. Eu os flagrei dentro da minha própria casa em minha festa de aniversário. Diante de tudo o que aconteceu, eu acabei fazendo um juramento que jamais me envolveria com outro homem. Dali para frente, minha vida seria apenas eu, meu filho e meu trabalho. Só que esse juramento não foi adiante, pois 3 anos depois da minha separação, um homem cruzou o meu caminho e me fez esquecer tudo o que eu havia jurado. Me fez esquecer tudo o que eu havia sofrido com meu ex-marido. E me transformou na mulher mais feliz e realizada da face da terra. Começava ali uma linda história de amor. Foi amor à primeira vista, uma explosão de amor, uma coisa muito ardente que aconteceu entre mim e Edson. Eu mesma estava com medo dos meus sentimentos. Achava que as coisas estavam acontecendo rápidas demais. Para quem havia jurado que nunca mais queria um homem na vida e que talvez fosse melhor eu pisar no freio. Eu não estava disposta a sofrer novamente por causa de um homem. Eu não queria que o meu filho passasse novamente por tudo o que havia passado com o pai. Mas alguma coisa me dizia que Edson e eu tínhamos tudo para sermos muito felizes. Era como se nos olhos dele eu enxergasse a minha felicidade. E mesmo relutando um pouco para não entrar de cabeça nesse relacionamento, depois de uns 6 meses saindo com ele, eu decidi que queria viver sim, junto com Edson. Ele também vinha de um relacionamento complicado. Sofreu muito com a sua ex-esposa por causa de ciúmes. Vivia brigando demais e ele resolveu então se separar, pois se continuassem juntos, Edson temia que ela um dia poderia até matá-lo, de tão descontrolada que era. O casamento dele com essa mulher durou apenas 2 anos e os dois não tiveram filhos, pois Edson, logo no primeiro ano de casamento, começou a perceber que talvez aquela relação não tivesse um futuro bom. E por isso resolveu que não queria filhos até ter certeza das coisas. Edson era tudo aquilo que uma mulher sonha em ter, em encontrar em um marido. Um homem amoroso, companheiro, trabalhador e honesto. E a relação dele com o meu filho Gabriel, na época com 6 anos de idade, parecia uma relação de 2 amigos. Eu não digo uma relação de pai para filho, pois Edson sempre deixou muito claro para mim que em relação à educação do meu filho, ele jamais se envolveria. Isso caberia a mim e ao pai de Gabriel. Afinal, ele, Edson, não era o pai. Mas o carinho que ele tinha pelo meu filho era algo impressionante. Era maior do que o próprio pai. Os dois pareciam 2 garotos da mesma idade brincando, fazendo as coisas juntas dentro de casa. E não demorou muito para o meu filho espontaneamente passar a chamá-lo de pai. Só que toda essa alegria, toda essa nossa felicidade, tudo isso que vivíamos, começou a ser ameaçada pela ex-mulher de Edson. A ex-mulher que descobriu que ele estava morando comigo, começou a infernizar a vida dele.
Primeiro, ela começou a procurá-lo em seu emprego. Aparecia lá no horário do almoço e se fazia de coitadinha. Dizia que queria conversar com ele, pois estava muito arrependida e que gostaria muito de uma segunda chance. Mas quando percebeu que com Edson ela não teria mais chances, aquela mulher começou então a fazer barraco. Fazia escândalos na porta do trabalho de Edson. O perseguia praticamente todos os dias, inconformada pelo fato de Edson estar feliz, pelo fato de Edson ter encontrado uma mulher que o fazia feliz. Ela então, inconformada, começou de todos os modos, jeitos e maneiras a atrapalhar a vida dele. Começou inclusive na empresa, a ponto dele ser demitido. Sim, a própria empresa, diante daqueles barracos, daqueles escândalos, acabou por demiti-lo. Por sorte, essa mulher não sabia onde nós morávamos, pois eu tinha certeza que se ela soubesse, seria capaz inclusive de vir tirar o nosso sossego aqui em casa. Edson, um excelente técnico em informática, fazia manutenção e instalação de programas em computadores e não demorou nem um mês para conseguir um outro trabalho, um outro emprego. E graças a Deus tivemos um período de sossego, pois aquela mulher sumiu, milagrosamente desapareceu. E assim não tivemos mais notícias dela. 8 meses se passaram e, na verdade, tanto Edson como eu já havíamos até esquecido, enterrado o assunto da sua ex-mulher. Tínhamos certeza absoluta que aquela praga nunca mais apareceria novamente. Não sabia onde ele estava trabalhando e nem sabia onde nós morávamos. Numa tarde daquele mês de abril, Edson, eu e meu filho fomos até um shopping de São Paulo. Pois nesse shopping havia um grande supermercado onde estávamos acostumados a fazer compras. Estávamos ali tranquilos, fazendo a nossa compra do mês, quando de repente Edson congelou. Ele parou com os olhos arregalados, parecia nervoso e disse para fazermos meia volta e irmos embora dali rápido. Eu nem fazia ideia do que estava acontecendo. E então Edson pegou na minha mão, na mão de Gabriel, deixou o carrinho com as nossas compras e disse para irmos embora logo, irmos embora correndo dali, porque a sua ex-mulher estava ali no supermercado, estava acompanhada e ele não queria vê-la. Vamos embora, vamos embora. Eu deveria ter ouvido Edson. Eu deveria ter obedecido e deixado o supermercado como Edson queria. Mas eu não sei o que deu em mim. Foi um sentimento estranho. Edson ficou tão incomodado ao ver sua ex-mulher. E aquilo meio que mexeu comigo, me deixando com ciúmes. Por um momento, passou na minha cabeça que o fato dele ter visto a sua ex com outro homem, sei lá, havia mexido com ele. E eu, só de birra, disse que não sairíamos dali. Continuaríamos fazendo nossas compras normalmente. E mais, só de birra, só de raiva, vamos passar ao lado desta mulher, dessa desgraçada. Edson disse que eu só poderia estar ficando louca. Disse que eu não deveria fazer aquilo. Mas ele não conseguiu me convencer, ele não conseguiu me impedir. E acabei praticamente arrastando ele para perto da sua ex. Ao passarmos por ela e pelo rapaz que acompanhava, Edson disfarçou, apenas olhando assim as prateleiras. Sabe quando você fica de costa, fazendo de conta que não viu uma pessoa e só olhando para as prateleiras? Mas ela viu que era ele. E viu que eu estava ao lado dele. Parecia que ia soltar fogo pelos olhos. Dava para perceber que a mulher, naquele momento, ficou literalmente com ódio de ver o seu ex-marido comigo. E também com ódio de mim por estar ao lado do seu ex. Porém, nenhuma palavra foi trocada. E depois daquilo, continuamos fazendo nossas compras. Se bem que Edson e eu acabamos discutindo,
pois ele não havia gostado do que eu havia feito. Disse que não confiava na sua ex-mulher e que tinha muito medo dela aprontar alguma coisa. Afinal, ela já havia jurado ele de morte várias vezes e ela seria capaz de fazer sim alguma coisa nesse sentido. Por isso ele não confiava nela e que eu deveria ter ido embora. Eu havia ficado com ciúmes e por isso fiz aquilo. Mas depois acabei concordando com Edson e pedi desculpas a ele. No trajeto de volta para casa, Edson vinha com a atenção redobrada. Ele tinha muito medo que a sua ex nos seguisse e descobrisse onde morávamos. Mas eu disse para ele ficar tranquilo, pois ela, apesar de nos olhar com raiva, já parecia estar em outra com aquele rapaz, que por sinal era tão mal encarado quanto ela. Chegamos em casa e Edson tratou de descarregar logo as compras. E todo o carro que passava na rua, ele ficava olhando para ver se era ou não a sua ex. Estava de noite e na verdade não dava para ver direito quem passava dentro dos carros. E foi então que um carro passou, deu volta no final da rua e retornou lentamente, passando em frente à nossa casa. Mas como o carro tinha os vidros escuros, não deu para ver quem estava dentro. Eu só sei que isso acabou tirando o sono de Edson. E ele ficou muito preocupado e disse que tinha certeza de que naquele carro estava sua ex. E que a partir de agora, a nossa vida viraria um inferno. Eu estava muito arrependida do que tinha feito. E deveria ter escutado Edson e deveria ter deixado o supermercado como ele havia dito. Mas agora era tarde e o que me restava era tentar tranquilizá-lo. E o tempo passou. E o próprio Edson acabou ficando tranquilo. Disse que se sua ex não tinha aparecido até agora, é que realmente não era ela naquele carro. Pois se fosse, já no dia seguinte, ela apareceria ali para infernizar a vida dos dois, a vida do casal. E como 3 meses já haviam se passado, não tinha mais com o que se preocupar. 3 meses? Era uma tarde fria de julho. Edson chega do trabalho, coloca seu carro na garagem e fecha o portão. Ele abriu a porta da sala, entrou. E assim que fechou a porta, a campainha tocou e ele foi atender. Escutei Edson conversando com uma pessoa no portão. O rapaz falava de um computador para fazer manutenção e Edson então pediu que o rapaz pegasse o computador no carro e deixasse ali, que ele ia consertar. Eu só dei uma espiada pela janela da sala. E quando eu vi aquele rapaz, eu fiquei completamente apavorada. Eu fiquei desesperada. Eu marco muito bem o rosto das pessoas. E aquele rapaz que estava ali, conversando com Edson sobre o conserto de um computador, era o mesmo rapaz que estava no supermercado com a ex. Um rapaz estranho, mal encarado. E então eu abri a porta da sala e chamei Edson em voz bem alta. Edson, entra! Tô precisando de você, entra rápido! Ele pediu para que eu esperasse 1 minuto, que estava atendendo o rapaz. Mas eu insisti, por favor, Edson! Foi então que aquele rapaz, que fingia estar pegando um computador no carro, se aproximou do portão, sacou um revólver e deu 5 tiros em Edson, que não teve a menor chance de se defender e caiu já sem vida na garagem de casa. 5 tiros! 5! Acabaram com a vida do homem que eu amava. Aliás, acabaram com a minha vida e com a vida do meu filho, que presenciou tudo o que aconteceu. Foi um crime bárbaro. E o pior, eu me sinto culpada. Eu me sinto culpada. Deixei São Paulo, fui para Uberlândia, onde estou aqui em Minas Gerais, onde tenho toda a minha família. E aqui eu tento reconstruir a minha vida. Tento seguir em frente, pois tenho o meu filho e que, graças a Deus, só me dá orgulho e alegria. Não existe um dia sequer que eu não me sinta culpada pelo que aconteceu a Edson
pelo que aconteceu a nós, pois ele pediu para irmos embora daquele supermercado. Mas por um ciúme bobo, sem sentido, acabei fazendo questão de passar de mãos dadas com ele ao lado daquela maldita mulher, achando que ela não representava risco algum e que ela entendesse que havia perdido, que ele era meu agora. Eu sofro muito com a falta do meu grande amor, e sofro mais ainda por saber que tudo isso poderia ter sido evitado se eu tivesse concordado com Edson e ir embora daquele lugar para que aquela mulher não nos visse ali. Edson, meu amor, esteja onde estiver, me perdoe. Eu não imaginava que isso poderia acontecer. Você me dizia que era uma mulher temperamental, que era uma mulher que te ameaçou tantas vezes, mas sinceramente eu não acreditava que isso pudesse acontecer. Mas eu deveria ter te ouvido, mas fui teimosa, não queria baixar a cabeça para aquela infeliz e acabei causando a sua partida dessa maneira horrível e violenta. Eu sei que você me perdoa e tenha certeza que um dia estaremos juntos novamente. Eu te amo demais, meu amor. Eu te amo demais. E que pena não ter ouvido você. E com certeza teria evitado esta tragédia. Mais uma história que a vida escreveu. Que saudade de você! A ex-inconformada. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.